Bem, pessoal, iniciando a resolução do TDzinho de introdução às matrizes. Uma matriz é uma tabela. Ela é constituída de linhas e colunas. A ordem da matriz, que é o que pede a questão aqui, é o tamanho dessa tabela. E o tamanho dessa tabela a gente sabe olhando o número de linhas e de colunas. Então, quando eu quero saber a ordem, o tamanho da tabela, da matriz, eu vou contar quantas linhas essa matriz tem. No item A, eu tenho duas linhas, sempre observando de cima para baixo, ó, primeira linha, segunda linha. E eu vou ter duas colunas, sempre observando da esquerda para a direita, primeira coluna, segunda coluna. Então a ordem dela vai ser duas linhas por duas colunas. Logo eu digo que ela tem uma ordem 2 por 2, onde o primeiro número reflete o número de linhas e o segundo o número de colunas. Como o número de linhas aqui é igual ao número de colunas, eu digo que essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, se eu tenho uma matriz, eu digo que ela é de ordem 2, é porque ela tem duas linhas e duas colunas. Se ela é de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, toda matriz quadrada eu vejo dessa forma. Nos outros aqui é só eu contar linhas e colunas. Então, o item B eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 3 colunas. Item C, uma única linha por 1, 2, 3, 4 colunas, 1 por 4. Essa matriz é chamada de matriz linha, porque ela tem só uma linha. No item D, 1, 2 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas, 2 por 4. A segunda questão, ele me dá essa matriz e quer saber qual é o elemento que está nessas posições aqui, ó. Certo? Qualquer elemento da matriz, ele é dado pelo um A e J. O A, ele guarda o local, né, a posição. O I e J vai me dar as coordenadas dessa posição. O I me diz em qual linha esse elemento está e o J me diz em qual coluna ele está. Então eu vou pegar essa matriz e eu vou identificar linhas e colunas. Então eu tenho aí as linhas, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, sempre de cima para baixo. E aí agora eu tenho minhas colunas, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta coluna, sempre da esquerda para a direita. Agora eu vou aqui, ó, o elemento que está na primeira linha com primeira coluna vai ser esse daqui, ó, o 0. Item B, primeira linha, terceira coluna, ó, primeira linha, terceira coluna, 5,7. Item C, terceira linha, aí você vem primeira, segunda, terceira linha, primeira coluna, π. E no item D, segunda linha, quarta coluna, ó, 1, 2, 3, 4, raiz de 7. Solamente isso. Na terceira questão, ele te dá essa tabelazinha aqui, ó. Uma tabela é uma matriz, certo? E ele quer que você represente isso na forma de uma matriz 4 por 2. Então basta você pegar aqui, ó, tira o enunciado aqui de cima do lado, tá feito sua matriz. Então tá aí, ó. Além da matriz desses elementos que ele pede, eu coloquei aqui a matriz genérica. Uma matriz genérica é uma matriz com esses elementos assim, ó, dessa forma, ó. A1 quer dizer primeira linha, primeira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. E aí vai, ó. Então, cada elemento desse aqui tem as suas coordenadas de posição. Então, esses elementos aqui, certo? Vem desses daqui da equação ou da matriz genérica. Item B. Nessa matriz, o que representa a quarta linha? Então eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta linha. Vamos para cá, ó. A quarta linha, ela representa o total dessas somas aqui, ó. Na segunda aqui, ó. E a primeira coluna? A primeira coluna, ó. Lançamentos
brasileiros. No terceiro aqui, ó, o elemento da terceira linha, uma, duas, terceira linha é ficção. E primeira coluna, ó, esse 74 aqui, então são os lançamentos brasileiros de ficção. Então, ó, a número de linhas e coluna, o número da linha com o número da coluna, você vai dar posição dentro da minha matriz, certo? Então, certo? É como se fosse aquele jogozinho de batalha naval, aonde eu procuro primeiro o número da linha, depois o número da coluna. Na quarta questão aqui, a gente tem um exemplo de matriz que é muito utilizada por vocês na química, certo? A tabela periódica. O item A, certo? A questão conta uma história linda, certo? Mostra a tabela periódica. O item A, ele pergunta qual é o número de períodos da tabela e de grupos. Então, bom, depois da pequena enganchada. Então, ó, períodos está aqui, ó, no cantinho aqui. Ele representa o número de linhas dessa tabela. E se você observar aqui, ó, ele vai ter 7 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é 6 novamente, né? Seria a continuação desse aqui. E esse aqui seria o 7º de novo. Então, 7 períodos. Os grupos, cada colunazinha representa um grupo diferente. Então, eu vou ter, ó, 18 grupos na tabela periódica. No item B, ele quer saber quantos elementos pertencem ao terceiro período e ao quinto período. Então, bora lá, ó. Terceiro período, ó. 1, 2, aqui não tem nada, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. O quinto, ó, ele é completinho, ó. Ele não tem esse buraco que tem aqui, ó. Então, ele vai do 1 até o 18, sem perder nenhum elemento. Então, 18 elementos. No item C, eu vou ter 3 perguntinhas. Qual é o símbolo do elemento que está no período 2 e grupo 14? Período 2, grupo, ó, período é essa linha aqui, ó. Grupo 14, ó, carbono, C. No próximo ele quer período 6 e grupo 11. Período, ó, vem aqui, ó, sexto período, são todos esses daqui. Grupo 11, procura, ó. O 11 tá aqui, ó. O ouro, né? E a terceira pergunta, ela quer o quinto período e o grupo 17, ó. Período 5, o grupo 17, ó. Tá aqui, ó, o I, iodo. No item D, ele quer o contrário do item C. O item C, ele deu as posições e pediu o elemento. Daqui ele te dá o elemento e pede as posições. Então ele pede o Zn aqui, ó. O zinco. Então eu vou pra cá, ó, procurar, ó. Ele tá bem aqui assim, ó. Então aqui eu venho pro período, ó. Tá no quarto período e no 12º grupo. Agora, ó, Cl, cloro. O cloro, você procura ele aqui, ó. Ele vai estar bem aqui assim, ó. Então, período 3, grupo 17. O próximo elemento é esse Db aqui, certo? Db, dúbnio, que está na 7º período e 5º grupo. Só localização dentro da tabela.